Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira nós vamos falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Belgrano no primeiro confronto entre as equipes pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 2, Belgrano 1, partida que teve início às 19 horas desta quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024, na Liga Arena, em Curitiba, e vai dar pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E no primeiro minuto de partida, pessoal, o Belgrano consegue o gol de abertura do placar quando o Kaique Rocha, desculpe, engaja em uma perseguição longa com o atacante argentino Franco Jara, porque o Hara recua até a região próxima ao círculo central do gramado, acaba recebendo passe, encontra o Velasquez pelo lado esquerdo, e aí se projeta em direção à área do Atlético Paranaense. Só que com todo esse espaço a percorrer, o Hara acaba ganhando na velocidade do Kaique Rocha de maneira muito natural. O Velasquez acerta um bom cruzamento, o Hara, repito, chega antes do Kaique, consegue colocar o Belgrano em vantagem no primeiro minuto de partida. E essa é uma questão que precisa ser corrigida no sistema defensivo do Atlético, o excesso de perseguições longas. Se vocês forem perceber, nem o Kaique Rocha nem o Thiago Heleno são zagueiros de muita velocidade. Quando participam desse tipo de perseguição, acabam expondo defensivamente a equipe quando não identificam o melhor momento para abandonar a perseguição longa e proteger a integridade da linha defensiva. E repito, né, vou falar, não se trata de crucificar nem o Thiago, nem o Kaique, porque o Thiago é um zagueiro com bastante potencial, o Thiago Heleno é um dos zagueiros mais importantes da história do clube, até porque o modelo de jogo idealizado pelo Cuca anteriormente, ele incluía perseguições longas, então é uma questão de adaptação e de ajuste ao que pretende a nova comissão técnica. Isso só vai acontecer com o passar do tempo, com o dia a dia de treinamentos no CT do Caju, e somente o tempo de trabalho da comissão técnica, o amadurecimento desse novo modelo de jogo, é que vão trazer de fato estabilidade e consistência no sistema defensivo. Tanto é que o Atlético tem tomado gols aí em quase todos os jogos, infelizmente. Então, um pouquinho de calma, a tendência é que tudo se estabeleça, se consolide aí com o trabalho da comissão. Na sequência da etapa inicial, na sequência do primeiro tempo, estabelecida uma vantagem no placar, no marcador, o Belgrano se permite assumir um comportamento focado majoritariamente na solidez defensiva. Então eram 5 jogadores na linha de defesa, mais 3 meio-campistas bloqueando a região central do gramado, forçando o Atlético Paranaense a trabalhar quase que exclusivamente pelos corredores externos, né, com o Esquivel, com o Coelho, eventualmente com o Canóbio, e com algum meio que se aproximasse. O Atlético não tinha espaço e nem tranquilidade para trabalhar a bola por dentro. E dessa maneira, o que a gente acabou vendo no primeiro tempo foi um Atlético com muita dificuldade para romper essa barreira defensiva da equipe argentina, e que principalmente isso foi mais preocupante do que a questão da falta de criatividade em si, cedendo muitos espaços nas transições defensivas, especialmente com o Eric, pelo lado direito, né? Vamos deixar bem claro. E essa também é uma desincronia que pode ter um pé muito forte na mudança do modelo de jogo e no novo posicionamento do Eric, porque em dados momentos ele precisa proteger o lado direito, em outros ele precisa ser o volante, apoiar o Fernandinho no início da fase de construção de jogadas, e tudo isso envolve timing, entendimento de em que momento ele deve estar em um ponto ou outro, e tudo isso tende a se tornar mais claro para o próprio jogador e, consequentemente, ser executado de maneira mais consistente dentro de campo com o passar do tempo. E a gente precisa sempre relembrar, o Martin Varini assumiu o Atlético Paranaense no último dia 7 de julho e teve pouquíssimos espaços para treinar, pouquíssimas semanas cheias, não teve data FIFA desde então tudo tende a acontecer de maneira um pouco mais lenta, um pouco mais gradativa nesse momento do calendário, onde você tem, vamos ficar no exemplo, né, o Atlético joga hoje e a partir daí joga no domingo, vai trabalhar talvez amanhã, talvez no sábado, numa recuperação, fazer um treino de preparação para o jogo contra o Juventude, e não tem tempo de realmente trabalhar e corrigir algumas coisas
Imagino que deva estar sendo feito um trabalho muito de correção com base em vídeos, orientações individuais, para que a equipe procure melhorar com o passar do tempo. E a verdade é que aquilo que o Atlético conseguiu nesse pouco mais de um mês, nesse mês e 8 dias de trabalho do Martin Varini com tão pouco tempo para trabalhar, é alguma coisa merecedora de muito mais elogios do que críticas, pelo menos na minha opinião. Vamos ver aqui. Estão falando, por exemplo, do Eric, tá? Para não dizer que eu eventualmente estou perseguindo o jogador. Defensivamente ele tem melhorado, tá? Se você for pegar o Eric hoje, ele conseguiu 6 ações defensivas, com 3 desarmes e um chute bloqueado, são números bem respeitáveis, e venceu 9 de 12 duelos físicos dos quais participou. Então são realmente números bem interessantes. O que o Eric precisa melhorar, além da questão do posicionamento? Com a posse da bola, ele tem sido bastante discreto. Hoje, por exemplo, foram 35 ações somente, 16 passes certos em 19 tentativas e um passe decisivo, além, logicamente, do gol, que a gente vai falar daqui a pouquinho. No modelo de jogo imaginado pelo Martin Varini para esse Atlético Paranaense, o papel da dupla de volantes, formada quando o Atlético tem a bola por Eric e Fernandinho, passa muito por conseguir encontrar maneiras de romper as primeiras barreiras de marcação e acionar os meias, né, os meio-campistas interiores, o Christian e o Zapelli, hoje especificamente o Christian e o João Cruz nas entrelinhas, para permitir que o Atlético consiga ter mais fluidez de passe. Isso o Eric tem deixado bastante a desejar. E embora o Fernandinho consiga assumir toda ou a maior parte da responsabilidade por executar esse papel, seria importante para a equipe que o Eric conseguisse dar um salto de qualidade nesse sentido também. E ele tem capacidade para isso, tá? Ele já fez isso melhor do que tem feito hoje. Agora, se o Eric em alguns momentos tem deixado a desejar, foi justamente uma das boas características dele que permitiu que o Atlético igualasse o placar ainda no primeiro tempo. Porque o Eric se projeta à área do Belgrano, recebe um excelente cruzamento do Lucas Esquivel, é muito bom jogador, o lateral argentino. Vence o goleiro Inácio Tico, acho que esse era o nome dele, para igualar o placar. Então o Atlético vai para o vestiário com 1-1, que pela dificuldade que o time apresentou no primeiro tempo, talvez tenha sido mais do que a gente mereceu. Agora, no retorno do intervalo, embora sem alterações, né, sem substituições concretas, a gente percebe que houve sim correções por parte da comissão técnica. A gente percebe um Atlético Paranaense um pouco mais coeso coletivamente, buscando esse gol da vitória. Aos 58 minutos, o Martin Varini faz uma substituição ousada, né? Ele tira o Eric, coloca o Julimar, recua o Coelho para trabalhar como lateral e ala e deixa o Julimar lá no sistema ofensivo, né? Mais pelo lado esquerdo, o Canóbio vem um pouco para dentro. Então tudo isso vem sendo treinado e parece que realmente conseguiu aí surtir um bom efeito. Deixa eu pegar aqui o que mais que eu anotei. E aí logo na sequência a gente tem o Lucas Esquivel acertando um novo bom cruzamento com o Christian aparecendo na área do Belgrano para colocar o Atlético em vantagem no placar. E aí, falando em Lucas Esquivel, uma atuação espetacular do lateral argentino, tá? Foram 9 ações defensivas, com uma interceptação e 2 desarmes, 106 ações com a bola, foi disparadamente o jogador do Atlético que mais participou do jogo, 59 passes acertados em 69 tentativas, então 86% de índice de precisão, 4 passes decisivos, passes que geram finalizações, sendo 2 assistências, né, 2 grandes oportunidades que terminaram em 2 gols, e 7 vitórias em 8 duelos físicos. Então, uma atuação assim de all around, como dizem, né, os americanos quando falam de NBA, fez de tudo um pouco e tudo que fez bem. O Lucas Esquivel realmente é um jogador assim muito, muito bom. Gosto muito do argentino, considero um dos melhores laterais que passaram pelo Atlético em muitos anos, talvez um dos melhores laterais que passaram pelo Atlético no século XXI. E no restante da segunda etapa, a gente viu um Atlético com um pouco de dificuldade de reter a posse de bola, tá? E essa é uma deficiência que passa um pouco pela ausência do meio atacante argentino Bruno Zapelli. Porque o Christian, embora tenha marcado o gol que seria o da vitória, né, o segundo gol do Atlético Paranaense, em termos criativos, teve uma noite apagada e o João Cruz, embora tenha correspondido, sim, acho que entrou em campo, fez bem o seu papel, também não conseguiu dar esse dinamismo, não conseguiu ditar o ritmo das jogadas, embora tenha contribuído de outras maneiras. E a grande verdade, pelo menos essa é a minha opinião, eu gosto do Bruno Zapelli, acho que felizmente o Atlético vai poder contar com o seu camisa 10 na partida de volta e que eu vou ficar na torcida para que o retorno do Zapelli ao estádio Mário Kempes, né, nome do
principal jogador da seleção argentina campeã do mundo na Copa de 78. Traga aí boas memórias e inspiração para que o Bruno faça um grande jogo por lá, porque se o Bruno fizer um grande jogo, o Atlético certamente vai estar num bom caminho para segurar a sua classificação para as quartas de final. Agora, a gente precisa falar da busca do Belgrano pelo gol de empate, porque o Belgrano, por mais que seja uma equipe tecnicamente menos qualificada que o Atlético, menos investimento, menos estrutura, jogadores menos conhecidos, um time muito bem articulado, muito bem organizado, um time corajoso que jogou aí o tempo todo e que buscou esse gol de empate, tentou realmente se reagir e quase teve o seu esforço recompensado por um gol do Brian Reina aos 67 minutos. Porém, a arbitragem acabou assinalando uma falta do Fernandes no Thiago Heleno na origem da jogada. E aqui entre nós, gente, eu olhei esse lance de diversos ângulos, sei que existe sim um contato do Fernandes com o Thiago, não consigo determinar qual a intensidade desse contato, nem será determinante para o fato do Thiago Heleno cair, né? Então, eu particularmente eu considero um lance um pouquinho discutível, tá? Não digo que a arbitragem tenha errado grosseiramente, é possível sim que tenha sido uma falta no Thiago nesse lance, mas confesso que eu não tenho essa certeza, essa convicção de que a marcação foi 100% correta. Acho que ela é questionável no mínimo. E o Belgrano acabou deixando uma série de espaços que o Atlético poderia explorar e conseguiu explorar em alguns momentos para fazer o seu terceiro gol, dar números finais ao placar, se colocar em uma posição ainda mais vantajosa na eliminatória. Mas as más participações do Canóbio, que acabou demorando para finalizar, e a afobação do Gonzalo Mastriani num erro de saída do Inácio Tico, né? Ele acaba tentando um chute de longa distância, que não precisaria necessariamente ser disparado dali. O Mastriani tinha tempo de controlar essa bola, avançar um pouco, de repente acionar o próprio Canóbio, que estava numa boa posição. O Atlético desperdiça algumas oportunidades para marcar o seu terceiro gol e poderia ir para a Argentina com uma vantagem melhor do que essa que a gente viu por aí, tá? Então, fazendo um balanço geral, gente, o Atlético não fez uma partida brilhante, o que era até previsível a partir do momento em que o Bragantino abriu o placar tão cedo. Agora, de pontos positivos, a equipe mostrou resiliência, mostrou capacidade técnica, mostrou capacidade mental, buscou a virada dentro de casa com o apoio da torcida e, principalmente, acho que vale a gente destacar que a comissão técnica, o Martin Varini especificamente, interveio, né, participou de maneiras positivas com as substituições e o Atlético poderia ter deixado o gramado, como eu acabei de dizer, com um placar ainda melhor. Um resultado positivo que dá tranquilidade para que a comissão técnica possa continuar desenvolvendo o seu modelo de jogo e trabalhar, lógico, na correção dos problemas, inclusive dos problemas que apareceram na partida de hoje, naturalmente. E por hora, a gente fecha aí o livro da Sul-Americana até o final de semana, quando o Atlético enfrenta o Juventude na mesma Liga Arena no domingo, dia 18, pelo Campeonato Brasileiro. A gente imagina que com uma equipe mista ou com uma equipe reserva, mas com toda a possibilidade de pontuar com o apoio da torcida e de repente engatar uma boa sequência de resultados que coloque o time em uma região mais condizente com a sua qualidade na tabela de classificação. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da apresentação do Atlético no jogo de hoje, quem foi bem, quem foi mal e por quê. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense no sábado aqui no canal Palavra Atleticana. Amanhã eu vou ter um dia bem corrido, não sei se vou conseguir tirar o tempo para gravar. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.